CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas, né? É muito bom numa manhã de sábado, bonita como está hoje, ensolarada, virmos aqui para escutar, aprender, estudar os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje o nosso querido Agalhardô vai falar para nós das perguntas 1010, que é a ressurreição da carne, e a 1011. E a nossa querida Rosana vai falar para nós do capítulo Sede Perfeitos. Então é muito bom a gente estar aqui. E a gente lembra que a nossa obra social está acontecendo aqui atrás. Todos os sábados nós temos a obra social que se inicia às 8h30 da manhã e termina por volta de meio-dia. Aqueles queridos que quiserem conhecer a obra social, encarnados e desencarnados, os desencarnados já estão lá, né? Podem ir lá na obra social, que vai ser muito bom para o nosso aprendizado. Aqui na nossa casa, a gente precisa de alimentos, porque a gente dá cestas básicas para os assistidos. Então, aqueles que puderem trazer alimentos, roupas, calçados, medicações que estejam dentro da validade, a gente aceita para compor a bolsa dos assistidos. E as medicações, aqui nós temos médicos que atendem, e o receituário, às vezes, tem aqui na nossa farmácia, e a gente já, o assistido já sai com a medicação. Nós também temos cursos presenciais todos os dias na nossa casa, exceto às quartas-feiras e às sextas-feiras. Hoje, sábado de manhã, a gente tem aqui o Livro dos Espíritos, que começa às 8h30 da manhã e termina às 9h30. Aqueles que estão aqui na palestra, que queiram fazer parte do estudo, já podem sair do estudo e vir para a palestra, dá tempo. E nós também vamos ter aqui na nossa casa 2 encontros. O primeiro encontro vai ser o encontro sobre Kardec, que vai ser de Rivail a Kardec. Vai ser no dia 8 de outubro, começando às 8h30 da manhã e irá até meio-dia. A gente está fazendo um estudo bem bacana para todos nós. Então, aqueles que puderem, quiserem, venham participar desse encontro. Lá a espiritualidade, no Leon Denis dizia para a gente que quando a gente faz um encontro, não sei se o Agalhardô lembra disso, a gente fica 4 reencarnações à frente para o entendimento da doutrina espírita. Porque a gente também tem o encontro e tem as pessoas que estudam para o encontro. Isso também está aberto. Quem quiser vir aqui estudar o ano todo para o encontro, nossa, vai ser muito bom. Vai ajudar a todos nós, tá certo? Então, vamos agora dar início, lendo o nosso Evangelho, que a nossa Rosana vai trazer para nós. É o do capítulo 17, Sede Perfeitos. É o item 10, a gente vai ler só um pedaço, que é o homem no mundo. A Rosana vai comentar esse item na hora do passe. Mas a gente recomenda que vocês façam essa leitura, ainda mais o título, O Homem no Mundo. E o espírito, um espírito protetor, diz assim para nós: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles
que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações, não deixeis que neles se instalem nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, vamos agora elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e solicitar a Ele que ajude a todos nós que aqui nos encontramos, ansiosos para conhecer os seus ensinamentos. Que nós possamos sentir a energia, a vibração e o amor desses espíritos trabalhadores da nossa casa, o SEAP, uma casa que nos acolhe com amor. Pedimos ao nosso querido e muito amado altivo que possa intuir o nosso Agalhardô e a nossa Rosane no momento que eles trarão seus estudos. Pedimos também a Antônio de Aquino que possa entregar a cada um de nós que aqui se encontra e em suas residências um lírio perfumado, e que esse lírio possa estar presente durante toda a nossa caminhada. Então, em nome desses amigos queridos, em teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nossa Agalhardô vai falar do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, da ressurreição da carne. Ele vai falar o item, a pergunta 1010 e 1011. A gente também só vai ler um pedacinho. Pergunta 1010. Kardec pergunta aos espíritos: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Os espíritos respondem: como querereis que fosse de uma outra maneira? Acontece com estas palavras o mesmo que com tantas outras, que só parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas, porque a tomam ao pé da letra. E é por isso que elas conduzem à incredulidade. A 1011, a gente também só vai ler um pedacinho. Pergunta Kardec: assim, através do dogma da ressurreição da carne, a Igreja ensina ela própria a doutrina da reencarnação? Os espíritos respondem: isto é evidente. Esta doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender neste sentido. Dentro em pouco reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Que o nosso querido altivo possa abraçar o nosso amigo Agalhardô. Nosso patrono, nosso querido irmão Tio, nosso querido irmão Agalhardô,
Repetindo. Bom dia a todos. Que o nosso querido irmão Antônio de Aquino, altivo, o nosso querido doutor Hermo, fortaleça cada um de nós. Para que vocês possam, através de mim, através dessas intuições, as inspirações, a divina deles, nós conseguimos passar para vocês o entendimento sobre o que é a ressurreição e o que é a reencarnação, qual é a nossa responsabilidade dentro de cada um de nós, visto que nós já estamos procurando adentrar dentro desses conhecimentos que só a doutrina espírita traz para cada um de nós, mostrando essa verdadeira realeza do que é o mundo espiritual, a nossa verdadeira casa. Então, o que nós possamos absorver todos esses ensinamentos e que o nosso querido irmão Jesus fortaleça cada um de nós através das ideias, das explicações que aqui surgirão. Então, dizendo sobre ressurreição, há muitos e muitos tempos, já lá no passado, os homens adotavam o termo ressurreição, até por falta de conhecimento da reencarnação, que eles acreditavam que existia alguma coisa, vide judeus. Acreditavam alguma coisa e esse nome, nós damos o nome de Deus e cada um deles dava um nome diferenciado, Jeová e etc. Mas eles acreditavam que quando morria, acabava tudo. E também eles acreditavam que quando nós morrêssemos, nós iríamos ressurgir naquele corpo. O que nós, hoje, através dos tempos, como a doutrina fala para nós, que a doutrina veio na época em que nós nos encontramos adultos no entendimento da verdadeira lei de Deus, do que é certo. Então, imaginemos, hoje, já com a ciência aí, às nossas portas, como que pode um corpo ressurgir no próprio corpo? É totalmente fora de ética, fora da realidade do próprio corpo. Por quê? Porque o corpo, nós sabemos muito bem, com 2, 3 dias, ele já está praticamente putrefato. Nós não temos como ressurgir naquele corpo. E passando para a lei de Deus, se eu tenho meus defeitos, eu vou ali ressurgir através da ressuscitação, com esses mesmos defeitos, dando prosseguimento a esses mesmos defeitos? Então, nada disso atualmente para nós, e de 1857 para cá, está sendo muito bem explicado, orientado, através do Pentateuco Espírito, que o nosso querido irmão Allan Kardec trouxe para cada um de nós. Então, naquela época, eles acreditavam, vamos assim dizer, já era bom que acreditava em alguma coisa da ressuscitação. O que é, na realidade, para cada um de nós, a reencarnação dentro da doutrina espírita. Então, nós temos que relembrar essa ressuscitação que eles falavam antes, e eles se baseavam, principalmente de Jesus para cá, que Jesus ressuscitou. Então, na realidade, eles jamais poderia cair, vamos dizer assim, nessa real atual de hoje, da ressuscitação de Jesus. Porque Jesus apareceu para os seus apóstolos, com todas as suas chagas, através do perispírito, trazendo todas aquelas performances da sua crucificação. E ali, então, veio asseverar, fortalecer dentro de cada um deles a verdadeira ressuscitação. Que, na realidade, o que apareceu foi a aparição de Jesus, com todas as suas performances, através do perispírito, inteiramente
vamos dizer, dos pés à cabeça, para aqueles que tinham como entender a reencarnação, a verdadeira vida, o perispírito, que eles ainda não entendiam. E por aí eles passaram a levar esse entendimento para as sinagogas e para aqueles que eram os professores das sinagogas, os profetas, por assim dizer. Profeta deles, judeus. Então, Jesus, nessa sua aparição, ele veio a fortalecer essa ressuscitação para eles, mas na realidade ficou bem caracterizado para os apóstolos de que nós sempre nos encontraremos na outra vida. Tanto é que muitos disseram, até papo de Edivaldo também, que ele fala muito nisso, de que, então manda, aqueles profetas judeus diziam, então manda ele aparecer para mim. E os bons espíritos sempre falam para nós que eles não têm obrigação nenhuma de comprovar nada a ninguém. Nós temos que usar sempre a lógica, o bom senso, para nós pegar as informações atinentes ao momento, trabalhar dentro de nós, pedir apoio aos espíritos amigos, para que nós possamos levar adiante esse entendimento. Então, os bons espíritos, eles dizem claramente para nós que eles não querem provar nada para ninguém. Vamos dizer, o Pentateuco hoje está aí. Antes estavam as Escrituras. Então, todo aquele que procura o seu entendimento, os espíritos amigos vão auxiliar para que eles lá chegam dentro desse entendimento. E nós enumeramos aqui algumas ressuscitações, entre aspas, que a Bíblia faz a alusão, que nós vamos enumerar algumas delas aqui e depois nós vamos falar que não era bem a ressuscitação que acontecia. Um dos casos que se fala muito é o caso da viúva, o filho de uma viúva, que fala assim para nós. Passado pouco tempo, Jesus foi com os discípulos à aldeia de Naim, com grande multidão através de si. Quando chegou perto da aldeia, via a sair um funeral. O morto era um rapaz, filho único de uma viúva. E havia muita gente da aldeia a acompanhá-la. Ao vê-la, o coração do Senhor encheu-se de compaixão. Não chores, disse-lhe. E dirigindo-se para o caixão, tocou nele e os que o levaram pararam. Filho, levanta-te, ordenou. Então o rapaz sentou-se e começou a falar com o que estava à sua volta. E Jesus entregou-o à sua mãe. Nesse caso, nós vemos aí o poder fluídico de Jesus acionado pela vontade. E bem lá na frente a gente vai explicar o porquê disso. Então, aquele poder fluídico moral de Jesus chegou-se à conclusão, mostrando àquele rapaz que ele poderia sair daquele estado seu, que é letárgico ou cataplégico. E ele se levantou. Então, nós, hoje, quando vemos certas coisas acontecerem, nós temos que parar, pensar e analisar o que está acontecendo com aquela determinada pessoa. Um outro caso que nós temos de catalepsia é o nosso querido irmão Lázaro, que diz assim para nós a história. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Ao perceber a notícia que Jesus recebeu, essa enfermidade não é para a morte, em si para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esses irmãos que nós estamos aqui falando, nada mais é do que a glorificação da ideia, da glorificação do que é o homem Jesus. Porque todos nós viemos com um propósito. E esses irmãos vieram com o propósito de acontecer esses incidentes para com ele, para que Jesus se fizesse presente, movesse a sua vontade fluídica e mostrar a eles o que estava acontecendo. O que ele quis dizer ali? Que ainda não tinha chegado a sua hora. Então, nós hoje, dentro da nossa sociedade, nós observamos que
nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós deixarmos o nosso livre-arbítrio fluir normalmente dentro da nossa trajetória no planeta Terra, nós vamos ter um termo, um fim, mas dentro da lógica da lei de Deus. Como também nós podemos modificar esse nosso livre-arbítrio e interceptar a nossa trajetória de vida, a qual aí nós estamos infringindo a lei de Deus. Estamos fugindo do plano reencarnatório que nós mesmos traçamos para cada um de nós. Então, nós temos que estar sempre atento às nossas necessidades, o que nós aqui viemos fazer, temos que nos fortalecer para darmos bom termo ao que nós pedimos na espiritualidade. Porque o Pai mesmo diz para nós que ninguém está aqui de passeio, e todos nós recebemos, vamos dizer assim, o trabalho, a dinâmica correta para o nosso dia a dia. Não tem como reclamar. Se a vida está ruim, foi necessário para nós participarmos do nosso dia a dia dessa forma ou de outra. E continuando diz, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Voltou ele para a Judéia. E disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E lá chegando, Jesus caminhou-se para o túmulo e disse, era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus para que tirassem aquela pedra. E Maria disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Então, quantas vezes, caso de Dr. de Bezerra e muitos outros, de que está ruim, Jesus sempre manda um emissário para nos auxiliar, nos orientar, nos dar o caminho certo. Só que nós não entendemos esse caminho. Vide Joana d'Arc, que Joana d'Arc, todos falavam para ela, os bispos, etc., se livra disso aí. E falavam para ela e para os bispos, você vai se livrar disso aí, você vai ficar liberta, você vai ficar melhor. Assim que ela desencarnou, os bispos disseram, você não disse que ela iria ficar liberta, ela ia se melhorar? Então isso aí fica dentro do entendimento de cada um. Será que não? É o planeta Terra, é o corpo que nos dá essa liberdade de felicidade? Essa liberdade de buscarmos a nossa felicidade? Essa liberdade de nós buscarmos o verdadeiro amor de Jesus para cada um de nós? Partindo do princípio que nós aqui estamos, vide a reencarnação, sempre compulsória em cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais nos melhorarmos dentro dos nossos pontos de vista. Como nós fomos criados lá atrás, simples e ignorante, hoje, olha o entendimento que nós já temos. A doutrina espírita faz nós pensarmos quem nós éramos no primitivo, vivenciando na caverna, e como nós estamos hoje. E vai aprimorar cada vez mais, à medida que nós vamos ganhando mais entendimento da verdadeira lei de Deus. Quanto mais nós tratarmos melhor a caridade implícita dentro de nós, nós vamos nos aproximando cada vez mais do bom fim, da perfeição, que é o que o Pai tem para cada um de nós. E assim, continuando, diz assim, disse-lhe Maria, Jesus chamou então em voz alta, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai e deixai-o ir. Isso está lá em João capítulo 11, versículo 1, de 1 a 46. Estou apenas fazendo um resumo. Então, lá estava mais um que veio com o propósito de fortalecer em cada um de nós a nossa trajetória de vida, a nossa passagem no planeta, e que nós só saímos daqui quando o Pai assim o determinou, quando da nossa vinda para cá. E muitas das vezes nós mesmos nos perguntamos assim, se o Pai determinou aqui a minha vinda, ele saberia se eu iria fracassar ou não?
Sim, Deus sabe se nós vamos fracassar ou não. Deus sabe de tudo. Nossos guias espirituais, não. Mas o Pai, nos enviando aqui, Ele vai, na realidade, nos exercitando para um dia termos uma missão mais acentuada na nossa trajetória de vida. Então, aquele que já está bem dinâmico, já é entendível da lei de Deus, automaticamente ele vai observando aqueles que pouco sabem para orientar. E outra coisa também que Jesus sempre falou para nós, e ele foi o primeiro a respeitar, e muitas vezes de nós mesmos não respeitamos, queremos sempre alguma coisa praticamente impossível. Jesus nunca derrogou a lei. E se nós, através do nosso plano reencarnatório, termos alguma coisa a mais do que nós pedimos, que nós elaboramos para nós estamos derrogando a lei. Se nós fugirmos da nossa realidade, nós estamos derrogando a lei de Deus. Quer dizer, Jesus foi nosso modelo e guia. É o que nós temos que sempre nos pautar para ser um imitador de Jesus, através de ser um verdadeiro modelo também para aqueles que nos cercam. E temos o outro também, que é a filha de Jairo, que está em Marcos capítulo 5, item 21 a 43, que diz assim: tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, o povo veio ao seu encontro. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Então, a pessoa estava pedindo apoio e orientação a Jesus, e automaticamente veio um empregado desse rapaz e disse: a sua filha não está mais doente, ela está morta. E continua: porque hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Então, o empregado veio e falou: não precisa ir o mestre lá, porque ele já está morto. Agora, ela já está morta. Agora eu pergunto, mas Jesus, ele não tinha esse poder fluídico? Ele não poderia fazer igual o soldado romano também pedindo, que a filha dele estava doente, e Jesus: vou à sua casa. Ele falou: não precisa ir lá na minha casa, não. E é só dizer que ela está curada, que eu confio que ela ficará curada. Aliás, Galhardo, para mim, foi um momento de muita fé de uma pessoa falar isso para Jesus, confiar que Jesus realmente poderia curar a filha dele. Como ele chegou em casa, sua filha estava curada. E Jesus mesmo disse: eu nunca vi ninguém com tamanha fé. Então, aqui é a mesma coisa. Por que Jesus não fez a mesma coisa? É porque essa pessoa também, ela estava comprometida com a lei de Deus, de comprovar, através de Jesus e dela, naqueles momentos, todos aqueles que ali estavam, para que a pessoa viesse a sobreviver. E diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. Essa menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam de Jesus. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Então, automaticamente, acionado aquele poder de Jesus, e ele acionou essa vontade. Está me passando aqui também, é igual Jesus, quando ele, sobre o poder e a vontade, quando ele estava na multidão, que alguém o tocou. E Pedro ali diz: Jesus, alguém me tocou. Aí diz: Jesus, mestre, como alguém te tocou? São tantas as pessoas, ninguém te tocou, alguém me tocou.
Aí vamos parar e pensar. Alguém tocou em Jesus? Não. A fé de alguém que ali estava, necessitado de uma cura, através da fé, através do pensamento, essa senhora fez chegar a Jesus a sua solicitação de socorro. E foi socorrido. Então não foi necessário tocar Jesus, porque automaticamente Jesus, devido a essa sua força fluídica, ele conseguia ver todo o pensamento daqueles que estavam à sua volta. A gente falando em Jesus, Chico mesmo, quando a pessoa saía do ônibus, que ia entrar, tem casos que quando ia entrar no centro aonde o Chico dava as psicografias, o Chico já ia com a carta, chamava a pessoa e dava a carta para a pessoa, com a solicitação, a resolução que a pessoa queria sobre aquele ente querido que havia partido. Vamos dizer assim, Chico que aqui estava conosco. Imagine Jesus, qual a distância da sua parte fluídica, da sua força fluídica. No meu ponto de vista, ultrapassava o planeta Terra em todos os sentidos. Temos um outro caso também, que fala para nós da filha de Naim, que diz assim, o filho da viúva de Naim, que diz assim: Jesus no dia seguinte dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, acompanhava os seus discípulos. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levaram a sepultar um morto que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. Tendo isto, o Senhor tomou de compaixão para com ela e disse: não chores. Depois, aproximando, tocou o esquife e os que o conduziram pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se levantou e começou a falar. É mais um outro caso que nós enumeramos aqui para nós. Todos esses casos, se nós olharmos aqui em termos da ciência, nós vamos olhar lá na pergunta 424 do Livro dos Espíritos, a nota da pergunta 424 que fala assim para nós: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Essa ainda inexplicada, aqui nós estamos falando na época de 1857. Elas diferem no sentido de que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e interrompida artificialmente pela ação magnética. Então, temos vários casos na Bíblia que muitas pessoas chegavam e davam determinada notícia e a pessoa ali entrava em pânico, desmaiava, automaticamente considerava essa pessoa morta. E na realidade, eles estavam em estado letárgico. E eles eram enterrados vivos. Temos o caso também, que nós citamos até aqui, mas não chegamos até lá, da dona Ivone do Amaral Pereira, que viveu aqui conosco até 1984 e era uma frequentadora do CELD, Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Ela também, no início da sua infância, criancinha ainda, ela sofreu o lado cataléptico. Agora, o que ressurgiu, o que fez, um exemplo, a dona Ivone voltar à vida, criancinha? Depois de um certo tempo, já com o caixão ali, a sua mãe começou a rezar para Nossa Senhora,
dizendo para ela que se tivesse que levar a filha dela, que poderia, que ela entenderia, etc. Foi passando a mão na criança, falando. Então, esse passando a mão na criança, o que é? O passe. Ela automaticamente ali, ela estava colocando na criança a parte magnética, o seu amor àquela criança. Então ela causou ali um fenômeno amoroso e a criança veio à tona novamente, a sobreviver àquele momento cataléptico. Quando Jesus ali chegou com o seu fluido e dava uma ordem a alguém, automaticamente aquele espírito obedecia. Ele estava ali amortecido, e quando dava essa ordem, automaticamente a pessoa voltava à razão. Então, todos aqueles, além de comprovar para o povo que não existe a ressurreição, ele automaticamente também mostrava a força do amor que existia dentro de cada um de nós. E até nos tempos atuais, nós, hoje, 2023, nós ainda temos esses estados ainda. Aqui mais na parte interior do Brasil, ainda funciona essa parte aqui. Ou uma parte ou mais direta, ou mais indireta, a letargia, a catalepsia acontece. Então, aqui mesmo, na época de 1970, se não me engano, 80, teve um irmão nosso que era até artista, né, de uma emissora. Ele veio a desencarnar e depois foram ver que ele estava revirado no túmulo quando descobriram que ele vivia tinha a parte letárgica. Então, foram lá ver que ele estava virado no caixão. Mas naquela época, para que nada disso acontecia, o que eles fizeram? Então, nós vamos criar um método, para vocês verem como a gente, mesmo lá nos antanhos, nós tínhamos a inteligência para isso. Então, criou-se toda pessoa que era enterrada, eles colocavam uma cordinha amarrada na mão da pessoa, no braço, etc., saía ali e botava um sino. Então, se porventura a pessoa acordasse lá na sua sepultura, ao se mexer, automaticamente o sino ia bater e ia tilintar, automaticamente eles iam lá e ver que a pessoa estava viva. Ia lá e salvava a pessoa. E salvou muitas pessoas naquela época, sim. Então, hoje, quando nós temos aí nos ringues, salvo pelo gongo, essa origem veio de lá. Quer dizer, cessou uma atividade ali. Então, naquela época já existia esse salvo pelo gongo, para que a pessoa visse a voltar novamente à comunidade dele, do seu trabalho, da sua atividade em si. Então, a ressurreição em si é tudo isso que nós falamos aí. Então, ninguém ressuscita de nada. A doutrina espírita, devido à sua simplicidade, veio trazer para todos nós o que quer dizer a ressurreição. E automaticamente a ressurreição encaminhou-se para a reencarnação. Quer dizer, o retorno à nossa vida espiritual. Viemos, deixamos lá os nossos amigos, nossos parentes, os nossos afeitos, viemos aqui, nos encontramos com alguns e depois retornamos à pátria espiritual novamente. E para que nós possamos voltar bem, nós também temos que ter uma vivência aqui condizente com aquilo que nós nos comprometemos e também de acordo com a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, não se afastar da lei de Deus. Aqui no nosso Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 4 fala assim para nós: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só que eles não sabiam que lá nós iríamos ressuscitar em espírito, ao retorno à pátria espiritual. Eles acreditavam apenas em Deus. Só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto
assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreender e com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição, o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, reencarnação. Então, a reencarnação é uma oportunidade única que nós temos, advinda pela misericórdia do Pai, para que nós prosseguimos nos nossos acertos, prosseguimos nas nossas buscas, para que a gente possa se melhorar. E não podemos também ficar enclausurado de que eu não estou fazendo nada melhor, nada pior. Nós temos que viver a nossa vida da melhor forma possível, para que nós possamos agregar cada vez mais a ideia da eternidade dentro de nós, a ideia da perfeição dentro de nós. Mas para isso, nós temos que ficar atento no tratamento do próximo, no olhar o próximo, para que nós possamos realmente fazer o que Jesus fazia para nós. Somos irmãos. Vocês podem observar que Jesus não falava o próximo. Ele nunca falou isso. Então, todos nós somos irmãos em Deus. Só temos um Pai. Temos aqui diversas religiões, todas elas necessárias ao ponto de vista de entendimento de cada um de nós. Cada um de nós precisamos daquela religião que lá estava, que nós já passamos por lá. Nessa busca incessante do nosso entendimento, do nosso aprimoramento, é necessário para que a gente possa fortalecer a reencarnação dentro de cada um de nós. É necessário. Então nós não podemos falar que a religião A, B, C está errada. Todos nós, todas elas estão no caminho. Tanto é que é necessário. Que se não fosse necessário, o que o Pai fazia? Iria, aos poucos, tirar ela do planeta. Coisa que a gente observa hoje, lá dos antanhos, da Idade Média, etc., e com os tempos chega até nós, quantas coisas desapareceram do planeta? Muitas. E ficou o quê? Nossa sabedoria, a nossa presente reencarnação, e para nós continuarmos nessa nossa melhoria. Então, tem um ali fazendo dessa forma, daquela, ainda é necessário dentro do entendimento de cada um. Vamos partir sempre do princípio, viemos do primitivo e hoje já estamos aqui à porta da regeneração. E continuando no Evangelho, diz assim: efetivamente a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. Eu fico imaginando, acredito que vocês também já leram e já viram a respeito, aquelas pessoas que têm um determinado poder aquisitivo e que elas pagam uma manutenção quando elas desencarnaram, manutenção do seu corpo, para quando a ciência estiver aprimorada, reavivar aquele corpo para que eles continuam. Então a gente observa, para que eles continuem a vida. Então a gente observa hoje, século 23, ainda temos aqueles irmãos lá do passado, com aquelas ideias fixas, hoje com o poder aquisitivo melhorado, querendo que o seu corpo permaneça ainda aqui no planeta para quando tiver condições de ele voltar nele. Só que eu afirmo que se alguém desse aí aconteceu, se ele voltando na condição de uma criança, quando ele tiver o seu entendimento de 20 e tantos anos, falar para ele assim, o seu corpo é aquele ali, você vai deixar esse aqui e vai ficar naquele lá. Duvido que ele queira. Não quer. Passou, a época passou. O aprimoramento, tanto do corpo, do planeta, do espírito, isso é contínuo. Ninguém para no planeta. Queiramos ou não, nós estamos sempre caminhando para frente. Conforme nos diz nosso querido irmão Leon Denis, para frente e para o alto. O ser humano é isso. Ele é desafiador, já está dentro dele, para que ele possa caminhar. Se nós não desafiarmos, não queremos o melhor para cada um de nós, a gente para. Nós estacionamos. E a gente não pode estacionar.
Nós temos que estar sempre querendo algo mais. Óbvio, com sabedoria, com amor, com carinho, sem sair massacrando aos outros. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. Nada tem comum com o antigo. O meu corpo, desse espírito que aqui está falando, antigo, eu tinha um propósito, eu tinha um planejamento. Se eu o cumprir ou não, não sei. Mas eu tinha um propósito, esse espírito naquele outro corpo. Esse espírito aqui, nesse corpo, tem um outro propósito. Pode ser igual ou diferente daquele anterior. Pode ser também um aprimoramento daquele conhecimento que eu tinha anterior. Então, nós somos continuadamente levados a desafios, a realizar tarefa com o espírito atual. E aqui na nossa questão 171 do Livro dos Espíritos, que fala para nós de 167 a 171, diz assim para nós. 166, 171. A reencarnação. A reencarnação significa para nós entrar na carne, entrar no corpo, com todo aquele nosso planejamento. Que diz assim: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se, ao exemplo que eu dei agora de mim, experimentando a prova de uma nova existência. Nós somos seres progressistas, nós não somos seres estacionários. Nós temos que progredir sempre. Por isso que muitas das vezes o Pai nos dá a bênção da dor e do sofrimento para que a gente possa buscar pelo menos um médico, pelo menos um centro espírita, para que a gente possa andar e crescer. Senão nós vamos ficar estacionados. A questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? O Pai é justo com todos nós. Vá lá, faça o melhor que você pode. É assim que nós somos. E nós viemos, damos o melhor de nós, fracassamos em alguma coisa, temos sucesso na outra, vamos lá, aprendemos e voltamos novamente. Ontem mesmo eu vi uma psicografia de um determinado irmão que desencarnou no ano 2002, que ele mesmo já falou, ele falou na psicografia: eu estou voltando. Então ele foi lá, viu o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, se aprimorou, estudou, se fortaleceu, está voltando para o planeta. Está voltando para dar prosseguimento à sua trajetória de vida. Falando nisso, no livro Mensageiros, no capítulo 3, ali, nosso querido irmão André Luiz fala para nós, fala sobre o planejamento reencarnatório de cada um de nós. Todos nós, nesse capítulo, lá fala que nós pedimos para nos qualificar. Nós pedimos para ser qualificado, para vir aqui no planeta na qualidade de médium, para auxiliar o próximo. Automaticamente nós prosseguimos com um pensamento mais acentuado, mais disciplinado no nosso progresso. E lá fala muito claro para nós. E quantos chegam aqui e faz igual o gongo, joga a toalha? Nós temos que ter a responsabilidade adquirida no passado. Mas eu não sei disso. Sabemos sim. Sabemos porque nós podemos pedir aos nossos guias protetores, quando dormimos, para que eles acentuem claramente dentro da nossa mente qual foi a nossa responsabilidade que nós pedimos. Aí sim, nós vamos perseguir cada vez mais, homem a homem, perto a perto, todas essas qualificações que nós pedimos para que nós possamos vir aqui e executar. E na questão 171 fala assim para nós: a justiça da reencarnação. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação?
na justiça de Deus e na revelação, pois vós repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Deus nos auxilia, estou aqui, peça perdão, se fortaleça, vá em frente, faça o seu arrependimento e continua na trajetória. Não fica aí parado comendo merenda. O Pai está sempre nos alertando, através de amigos, através de espírito, através de mensagens, através de lives, através de psicografias. Então, estamos sempre alerta. Nós que muitas das vezes não damos a devida atenção. Aqui na nossa questão 1011, que fala assim para nós: assim, através do dogma da ressurreição da carne, a igreja ensina ela própria a doutrina da reencarnação? Resposta: isso é evidente. Esta doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco, reconhecer-se-á que o Espírito ressalta cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. O Espírito não vem, portanto, influenciar a religião, como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, através de provas irrecusáveis. Mas como chegou o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, ele se exprime sem alegoria e dão as coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Nós estamos sempre recebendo, qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos sempre recebemos mensagem de alerta para que nós possamos nos fundamentar no amor do Pai para cada um de nós. Feliz daquele que consegue essa fundamentação, aí sim, ele vem e se fortaleça, e quando retornar à pátria espiritual, terá apenas aplausos daqueles que vieram. Você conseguiu. Então, não é a gente sair também aí cedendo tudo, não. É tudo na lógica, dentro do amor do Pai. Quantas vezes Jesus, através da sua severidade, dentro dos princípios do Pai, através de nossa arrogância com Ele, nossos pedidos, Ele nos respondia, nos orientando, nos dando conselho. Nós temos uma mensagem aqui do nosso querido irmão Antônio de Aquino, que é o nosso trabalhador de hoje aqui na casa também. Essa mensagem dele, ela fala assim: vida, construção pessoal. E eu tirei alguns itens que ele diz assim para nós. A doutrina espírita vem mostrar à humanidade diariamente que o tempo das atitudes impensadas passou. Volto a falar, somos adultos dentro da nossa área. Nós viemos já com a consciência daquilo que nós vamos fazer. Temos que acabar com os nossos melindres, temos que fortalecer em nós o entendimento, a tolerância, a paciência. Primeiro junto conosco, para que possamos depois deixar esvair para o próximo. O homem terreno está alcançando uma certa forma de maturidade espiritual, de modo que ele próprio já escolhe o seu destino. Antes, nossos guias espirituais que escolhiam o destino para nós. Hoje, nós, na espiritualidade, que escolhemos o nosso planejamento aqui na Terra. Então, se nós estamos achando ruim, que está ruim a maré, tem que culpar nós mesmos, porque fomos nós que pedimos. Olhar no espelho e falar. Escolhendo o próprio destino, o que lhe acontece contrário às suas escolhas, não é punição, é oportunidade de meditar em torno do que lhe está acontecendo, para verificar se está na hora da modificação dos seus atos e pensamentos. Não é Deus que nos pune, sua lei está rigidamente estabelecida. A lei de Deus é essa. Aquele que fica à margem da lei de Deus, a culpa é dele. Ele não está vigiando o suficiente.
O sofrimento que decorre de qualquer ato contrário a ela que venhamos a cometer é o seu sinal nos dizendo: algo está errado, precisa pensar. Em sua tola vaidade, o homem acredita-se o detentor de todas as coisas, de todos os conhecimentos, mas a dor ensina-o a ser humilde e como agir perante Deus, o Pai, ou seja, ele aprende a pedir humildemente: abençoa-me, socorre-me, corrige-me. É assim que nós temos que nos dirigir ao Pai. E essa mensagem aqui é do nosso querido irmão Antônio de Aquino. Ela foi tirada para nós, aqui não tem a data, mas deve ter uns 30, 40 anos que essa mensagem foi tirada. A doutrina espírita surge junto a nós como orientadora dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para dar-nos um sentido correto à nossa vida. E aí, pensando, estudamos, distribuímos felicidade a mãos cheias, agimos no bem, lemos, aprendemos, sentimos e perguntamos a nós mesmos: o que eu não fiz de correto para sofrer? A doutrina espírita explica: a lei de Deus é uma só, para todos, sem distinção. A sociedade religiosa, que ali mesmo promete locais expressivos, no plano espiritual, à custa de pagamentos, quaisquer que eles sejam, e de que forma sejam. Mas a doutrina espírita apenas declara: a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo, sempre com seu coração generoso e amigo, bondoso, nos diz: misericórdia eterna. Sejamos felizes, mas sabe por que estão solicitando felicidade? Sejam felizes, mas sabe por que estão solicitando felicidade? Quantos lares nós vimos aí, parece estar felizes, mas estão enganados. Hajam no bem para serem fortes e procure sempre a paz, porque realmente é pela paz que aplanaremos o caminho para onde trilharemos a estrada da evolução. A paz, a fé, a humildade é uma verdadeira tolerância, é um verdadeiro caminho, é uma verdadeira cola que esses espíritos amigos trazem para cada um de nós. Não podemos reclamar. Toda noite nós somos lembrados. Toda noite eles chegam a nós e nos chamam a atenção. Você está ali errando. Aprimora seu conhecimento, aprimora seu modo de agir. Você não está andando correto. Toda noite nós recebemos a presença desses espíritas amigos, que eles fazem isso conosco por nos amar. Não é porque eles querem nos chamar a atenção, apenas pelo amor à causa, por amor à causa do Pai, que é espalhar o amor no nosso planeta. Acredito que nossos queridos benfeitores tenham feito com que vocês captassem todas essas mensagens simples e objetivas que a doutrina espírita, através desses benfeitores espirituais, fez chegar a todos nós. Paz a todos, e que nosso querido Mestre Jesus fortaleça a cada um de nós dentro do seu planejamento de vida. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso companheiro, a Galhardo, pelo estudo. E agora nós vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. A gente vai solicitar aos médios que se posicionam para esse momento. E todos nós que nos encontramos em nossas residências, da mesma maneira, possamos botar a nossa água, possamos nos ligar aos guias espirituais do SEAP, ao querido Jesus, e pedir a Ele que seremos atendidos com toda a certeza. Senhor Jesus, agora voltamos ao Teu coração amoroso e generoso, mas agora para Te pedir como médico,
médico de nossas vidas, médico de nossas almas, que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos companheiros internautas, possamos receber, através das mãos amorosas dos médios aqui, os fluidos necessários para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E que esses amigos queridos possam nos ajudar em nossa caminhada. E em teu nome, querido médico Jesus, em nome de todos os trabalhadores do nosso CIAP, mas acima de tudo, em nome de Deus, é a Ele que solicitamos a permissão para o momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso querido Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós aqui presente nesse momento do passe, e que os benfeitores possam nos ajudar nas reflexões do Evangelho de hoje. Hoje ainda continuamos no capítulo do Sede Perfeitos, e hoje falaremos sobre o homem do mundo. Interessante nós pensarmos, né? Hoje estudamos a importância da reencarnação. Reencarnamos com o propósito de seguirmos nessa lei do progresso e de nos melhorarmos a cada oportunidade que nos é dada. E o Evangelho, como um roteiro seguro e certo para todos nós, vem nos falar desse momento em que estamos reencarnados. Porque o homem no mundo, que mundo é esse? É o mundo material. Estamos, nesse momento, reencarnados aqui, na carne, na matéria, e o Espírito Protetor, através dessa passagem do Evangelho, vem dizer como é que nós precisamos nos conduzir nesse momento em que estamos no plano material. E ele começa falando para a gente da importância de nós purificarmos os nossos corações, que nós não deixemos instalar no nosso coração nenhum pensamento mundano ou fútil, para que eles possam encontrar em nós as disposições necessárias para que as sementes que são colocadas possam realmente frutificar. Ou seja, ele está dizendo para a gente que é natural, no estágio evolutivo em que nos encontramos, que em alguns momentos estejamos imersos nesses pensamentos mais ligados aos prazeres materiais, aos pensamentos fúteis, mas que a gente não deixe que isso se instale, ou seja, que isso acabe ganhando uma proporção no sentido que me desvie do meu verdadeiro propósito. Então, estamos na matéria, vamos vivenciar os prazeres da matéria, mas precisamos lembrar a todo momento que, na essência, somos espíritos e que a matéria está aqui para nos dar a oportunidade desse crescimento, mas que a gente não fique tomado pela ilusão dos prazeres materiais. Então, muitas vezes, nós vamos estar em estado de prece, nós vamos estar nos estudos, para que a gente possa ter uma maior disciplina, que a gente consiga perceber melhor aquele pensamento, aquele desejo que está passando na nossa mente ou no nosso coração naquele momento. Na medida que a gente vai aprendendo a ter mais consciência desses pensamentos, nós vamos tendo mais autonomia para ir transformando esses pensamentos. Então, esses pensamentos vão vir, e na medida que a gente vai tomando consciência, a gente se esforça, e com a ajuda dos benfeitores, a gente modifica esses pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Protetor nos diz: não julgueis, entretanto, que, ao vos incentivarmos incessantemente à prece e à evocação mental, que estamos vos convidando a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então, ele chamando a nossa atenção para que a gente não caia nos dois extremos. O fato de eu estar atento, de eu estar buscando esse crescimento e não me deixar mais viver distraído no mundo material, como se eu fosse um espírito que estivesse aqui apenas vivendo esse momento presente,
mas que eu também não caia no outro extremo, acreditando que fazer esse processo signifique me isolar da sociedade. A gente pode lembrar daquelas culturas onde se crê, né, que se isolando e o tempo todo rezando, meditando, a gente vai conseguir evitar cair no erro, mas a gente pode trazer para a nossa realidade. Muitas vezes buscamos, de uma forma ali, como uma fuga, estarmos o tempo todo voltados, né, para a questão ali da nossa evolução ali espiritual, do estudo, para fugirmos daquelas questões que precisamos enfrentar na nossa vida de sociedade, principalmente na nossa família. Então, ele pede para que a gente possa vivenciar esses momentos em sociedade, esses prazeres materiais, sim, a diversão, a alegria, o lazer, o repouso, mas de uma forma saudável, equilibrada. Que a nossa consciência possa estar tranquila, que ao vivenciarmos esses momentos normais da vida material, que não estamos prejudicando nem a nós mesmos e nem ao nosso irmão. Então, é o convite do caminho do meio, do equilíbrio. Vamos lembrar da nossa verdadeira essência, que estamos aqui com um propósito e que com certeza vamos sair desta encarnação bem melhor do que chegamos. Mas que não transformemos esse exercício, esse movimento, esse nosso caminhar, no sentido do isolarmos daqueles com quem precisamos conviver, pois é através dessa lei, da lei de sociedade, da troca, de conviver com os que pensam diferentes, com a diversidade, é que nós vamos nos burilando, porque um ajuda ao outro naquilo que sabe, o outro me ajuda naquilo que eu não sei. O outro desperta em mim o exercício da paciência, assim como eu desperto no outro também esse exercício. Então, não é à toa que a lei de sociedade faz parte da lei de Deus, da lei natural. Então, que nós possamos estar atentos às oportunidades que a presente encarnação está nos oferecendo, para que possamos estar, sim, buscando a nossa melhoria, estarmos em prece, no estudo, no esforço, mas sempre também abertos para entender o que a vida de convivência está nos oferecendo de oportunidade nesse momento. Então, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que possamos ter um dia de muita paz. Graças a Deus. Vamos agora ouvir a mensagem que nos foi trazida de um amigo espiritual. Que a paz, que o amor vibre em meio a todos. Que vocês sintam-se inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possam caminhar desenvolvendo o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um objetivo, terão progressos quando todos tiverem esse mesmo intuito, que é o de praticar o bem ao invés de acumular bens. Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande, e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos os dedicados a amar. Muitos são levados pelo orgulho, pela vaidade, por se acharem. A vaidade atrapalha tanto que deixam de pensar no mal que fazem a si mesmos. Quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes por terem se deixado levar pela vaidade, destruíram seu perispírito e com isso levam meses, anos para começarem a se ver como espíritos que foram. Quanta maldade ainda há em nosso meio orbe. Os homens que se dizem sábios junto à ciência criam,
criam, hipócritas, que matam por saberem muito, mas, infelizmente, ainda não entendem que o que Deus criou não se pode mudar. Falo da vaidade que forma o conjunto, entre outros males, os homens cultivam e, com isso, caem no abismo. Poucos são os que conseguem se reerguer, se levantar e continuar. Analisem bem estas pequenas frases e peçam perdão. Quando pensarem em prejudicar o irmão que caminha ao lado, de mãos dadas, sejam caridosos uns com os outros. Caridade não está no falar por falar, está no agir, está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo dos pequenos, ao socorrer o moribundo, tendo cuidado ao falar, no acatamento das confidências de um irmão, no silêncio ante palavras agressivas daquele que um dia foi adversário, no respeitar hábitos, as cicatrizes, as palavras de nossos irmãos. Somos direcionados às casas cristãs no intuito de conduzir os trabalhadores nas tarefas aos quais foram designados. Nós auxiliamos aos que estão com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas. Ficamos tristes quando vemos um irmão que não está satisfeito com as suas tarefas e que se dói por não estar no lugar do outro irmão, nas tarefas que a ele foi direcionado. Ah, como choramos em ainda haver falta de amor em meio a vocês. Parem, pensem e vejam que seu irmão está onde ele deve estar, que ele se comprometeu a estar onde está. Pois bem, não sejam egoístas, trabalhem por amor e não por valor. Sejam homens de bem em um para com o outro. Não atrapalhem a caminhada do seu irmão. Ajude-o, já que não foram escolhidos, mas aproveitem porque foram chamados. Trabalhar com amor e caridade não é para qualquer um. Dentre 1000, um é direcionado. É capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre, lutar pelos seus objetivos, pelos ensinamentos do Cristo. Esse não desiste em meio a 1 milhão, e nós o ajudamos por sua vontade, pela sua elevação moral e espiritual. Que todos o sigam, já que o Mestre Jesus está bem distante de certos pensamentos de muitos de vocês. Nós não escolhemos o que fazemos, nós não escolhemos o lugar para estar, já que somos guiados pelo amor, somos designados pelo amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós estamos aqui para ajudar e direcionar vocês. Aos dirigentes dessa casa, vocês não se colocaram onde estão, vocês não pediram, foram designados e se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Oh, quanto nos entristece ver a humanidade como está, e ainda ver em meio a vocês homens pedindo posições. Enfim, por que não pedir trabalho? Já que é de trabalho que precisam.
posses, diplomas, certificados, nada disso aqui vai servir. Que a paz, a graça de Deus, a bondade e a misericórdia esteja com cada um de vocês. Um amigo protetor. E agora, embalados, abraçados por esses momentos que aqui tivemos, com o estudo, com o passe, com a mensagem do amigo espiritual, só temos aqui a agradecer. Agradecer a oportunidade, agradecer nesta vida estarmos dentro da doutrina espírita, essa doutrina que é libertadora, como Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, agradecemos a todos esses trabalhadores da nossa casa. Agradecemos a Antônio de Aquino, que nos perfuma constantemente com seus lírios. Agradecemos ao nosso querido altivo, que abraça a cada um de nós. Agradecemos ao doutor Erma pela ajuda que nos dá na parte material do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Agradecemos a Ti, Jesus, como mestre, como médico e como pastor. Mas agradecemos a Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para esse grande amor. E a Ele solicitamos a permissão, em nome desse amor, para darmos por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.